Bom, gente, o nosso palestrante agora seria o doutor, professor Magno, que ia falar sobre as indexações, né? Então, vejam bem, eu vou falar um pouquinho, então, só das indexações, para pegar um pouco a fala dele, para não deixar vazio no evento. Ele seria uma pessoa mais apropriada para falar, porque ele trabalha na Normatiza, que é uma das maiores indexadoras de revistas do país, né? Não só do Brasil, do Canadá, e também está na Europa. Vamos lá, é importante a indexação? Então, eu vou dar um exemplo, já está indo? Então, um abraço, bom retorno. Ela saiu de São Paulo, veio para cá para o evento, e está voltando ainda hoje para São Paulo. Doutora Magda, muito obrigado. Obrigado mesmo de você ter vindo aqui a brilhantar o nosso evento. Muito obrigado. Está voltando aí para São Paulo. Bom, gente, é assim, é um evento, né, presencial e também à distância. Você que está em casa teve o privilégio de passar esse dia com várias palestras. Bom, eu costumo dar um exemplo assim da indexação. O que é uma indexação? É um shopping center. Para você fazer uma analogia, você entra no shopping center, você vê um monte de loja. Você entra naquela que você quer, no segmento que você gosta. Você quer comprar roupa? Vê as lojas de roupa e entra naquela que tiver uma melhor qualidade, um preço ao que você está procurando. A indexação é mais ou menos por aí, é um shopping center. Porque você vai colocar a sua revista junto a milhares de revistas. Só que ela tem leads, ela tem contatos em outras áreas do globo, do planeta. Porque, por exemplo, a Recima 21, ela está em 60 indexação e diretórios. 60. Me encontre uma revista no Brasil que tenha mais que a Recima, por favor, me apresente. Eu não vi até hoje. 60 indexação e diretórios, eu não vi. Mas por que tanto você quis tanto? Porque é a nossa vitrine, nós estamos em quase todos os shopping centers do planeta. Por isso que nós estamos tendo 10% das visitas, 1.600 pessoas de outro país vendo a revista. Da Ásia, muita gente da China, estão procurando artigos, e nós temos artigos bons, de excelente qualidade. Tá, professor, mas e aí? Você põe lá num diretório, num indexador, uma base indexada. O que isso traz para a revista? Além da visibilidade. Bom, além da visibilidade, a revista está ajudando a divulgar, a colocar aquele conteúdo do João Pedro, lá do Pará, lá do interior, que colocou um material importantíssimo de uma pesquisa, e essa indexação, quando a pessoa entrar lá, num indexador, no sumário, por exemplo, e colocar pesquisa sobre rio poluído no estado do Pará, puta, vai aparecer o artigo dele, dizendo que esse artigo está na Recima. Por isso é importante indexar. E quando você faz indexação, é o shopping. Quanto maior, mais visibilidade, mais gente olhando, mais oportunidade que você está dando para pessoas entrarem e ver aquilo de matéria-prima importante está na revista. Essa é a importância da indexação. E é fácil indexar? Lógico que não. É simples? Não. E você consegue indexar todas que você mandou? Não, eu tive muitas recusas. Por quê? Porque cada base de indexação, ela exige uma coisa. E outra, está em idiomas, alemão, francês, espanhol, inglês, e você tem que se virar nos 30, porque você perde 2 horas para ler todas as diretrizes, para indexar. 2 horas para ler tudo. Depois você vai começar a preparar o seu material para fazer a indexação. Leva, em média, 2 meses, 6 meses. Nós tivemos uma, que veio agora recente da Recima, 1 ano para conseguir indexação. 1 ano levou. Então, é assim, é devagar. Só que agora nós estamos indexados em mais um local. Mais gente vendo o nosso material. Como se fosse uma interface. A indexação é como se fosse uma interface. Ela vai fazendo, assim, aberturas de ações importantes para que mais pessoas de toda parte do planeta possam acessar
os artigos que estão ali publicados. Por exemplo, a eLivro. A eLivro é uma das maiores bases de material digital do planeta Terra. A eLivro. É gigante. Ela é imensa. Eu entrei na plataforma streaming deles, gente, eu fiquei assim babando. Porque eles têm um produto lá, não me pagaram nada para falar isso, mas eu sou um professor, a minha instituição fez contrato com a eLivro, então eu adoto lá os livros para as disciplinas minhas, de economia, por exemplo, e aí eu sei que aluno que entrou para ler, quanto o aluno leu, que página ele leu, que hora ele leu, eu tenho como se fosse um Balancê Scorecard, né, do Kaplan, o Balancê Scorecard do Kaplan, como se fosse um Balancê Scorecard, que tivesse tudo ali. Gente, isso é magnífico, porque o aluno foi mal na minha disciplina, aí eu olho lá no relatório, tá, mas você não entrou, você não viu nenhum livro meu, nenhum material, você não abriu, você não imprimiu, você não fez nada. Aliás, você não ficou um minuto na plataforma. É óbvio que só com as minhas aulas é muito pouco. E mais, eles têm lá uma interação que eles depositam o material, ele cria uma pasta para o professor dentro do streaming da plataforma do eLivro, e o professor vai jogando tudo ali, naquela pasta. E aí o aluno pode puxar, e salvar, e imprimir. Gente, é fantástico essa plataforma deles, é uma das melhores do planeta. Nós conseguimos indexar a revista Recima 21, a Recisatec e a Acerte lá. Então, mas foi sorte? Foi um pouco de sorte, porque eu conheci o diretor lá, o diretor João Esquedo, que é o CEO do Brasil da eLivro. Foi coincidência, mas se nós não tivéssemos a estrutura para ser indexado, não teríamos sido. E agora que é o melhor para vocês. Você publica um artigo na Recima 21, ou na Recisatec ou na Acerte. Se você tiver views, se você tiver visualização do seu artigo, pela plataforma da eLivro, que nós estamos indexados, eles pagam dinheiro, din-din. E aí nós pegamos esse dinheiro e vamos repassar para o autor daquele artigo. Se você teve 300 views, é convertido em dinheiro, e aquele dinheiro vem para a revista em forma de nota fiscal, e nós repassamos para o autor daquele artigo do envio. Então, isso daí ajuda os autores, porque gasta publicar. Gasta, não é só a taxa que você tem que pagar, mas para você chegar até um artigo pronto, você pesquisou, você trabalhou, você viajou, você teve que ter internet boa, você teve que ter livro, você teve que ter pesquisa, você gastou. Então, é um custo para chegar a um artigo científico, muito alto, inclusive. Então, a eLivro, que é uma plataforma também de indexação, e nós estamos indexados nela, as 3 revistas, e traz retorno. Algumas plataformas são fáceis de você indexar, meia dúzia, mas tem que tomar cuidado, porque tem algumas plataformas na Ásia que você faz indexação e cai no que o Dr. Bruno falou. Eles vão pegar todos aqueles dados e vão vender. E vende. Você indexou lá, eles estão vendendo os views. E eles estão repassando? Não, eles não repassam para as revistas. Mas pode? Lógico que não, direito autoral, não só do autor do artigo, mas como da revista. E aí, como que eu vou saber identificar quais são esses indexadores ou diretórios que fazem isso? Você tem que ler. E para ler, está em outro idioma, você tem que ler. E quando você faz isso? De madrugada, quando a internet está legal, tem poucas pessoas usando, e aí eu fico das 11 até as 2 ou 3 da manhã, trabalhando com a indexação. Foi esse o trabalho das indexações da revista. As indexações saíram das 11 da noite às 3 da manhã. É um trabalho, por isso que eu falei, não dá para brincar de revista. São 6 horas por dia, de domingo a domingo. É dedicação full time. Não é à toa que uma revista que tem 1 ano, tem 60, 70 publicações por mês, 16 mil acessos, 60 indexadores, mais de 1.500 cadastros. Uma revista de 1 ano, que tem já índice H, você não vai achar. Desculpa da modéstia, você não vai achar. Você não vai achar. Mas por quê? Porque tem trabalho. Como o professor Edson falou, tem dedicação, tem envolvimento, tem uma equipe. E que está trabalhando demais. Então,
procura as bases mais fáceis para indexar a sua revista. Né? Tem a Livre não é tão difícil, a Sumário, que também não é tão difícil, a ECAPES é muito boa, você faz indexação e coloca os artigos lá, na ECAPES, que é ligado ao governo, e aí essa ECAPES, as pessoas entram no seu artigo, e a Latindex, que não é difícil também, ela é toda em espanhol, mas precisa tomar cuidado com o idioma, porque às vezes você escreve uma coisa que a sua revista faz e era justamente o contrário que eles não queriam, aí devolve. Teve uma que nós fomos indexar, o Edson levou um mês para colocar todas as bases de dados, um mês, com a planilha Excel, colocando tudo, eles queriam tudo. O que é tudo, professor? O título do artigo, quem publicou, os autores, os e-mails deles, aonde foi publicado esse artigo, qual foi a data, quantas visualizações teve, era tanta informação de um, e não era para fazer um, tinha que fazer de todos os artigos publicados, até aquela data, naquele momento. Nós tínhamos naquele período quase 300 artigos publicados. Como íamos fazer isso, meu Deus? A Edson ficou com essa incumbência, e fez todo o processo e nós mandamos, e foi reprovado. Nós não fomos indexados. Cometemos algumas falhas. Confundimos DOI. Colocamos um DOI de um autor que era de outro autor, e eles fazem a checagem. Então, não é fácil você conseguir indexar as revistas, mas não é impossível e não é difícil. Tem que ter trabalho, dedicação. Algumas são mais fáceis, mas tomem cuidado. Tem alguns indexadores que pegam o seu dado e vende. Vende na Europa, vende e você fica difícil controlar isso daí. Não é, Edson? Fica muito complicado. Bom, gente, a Normatiza, que nós estamos indexados também, é uma plataforma que dá estrelinhas. 3 estrelas, 4 estrelas, 2 estrelas, 5 estrelas para revistas. E ela tem um banco de dados de indexação de revistas fantástico, enorme, a Normatiza. Você pode ver lá na Normatiza e vai tentar indexar a sua revista. Foi muito difícil a gente conseguir a indexação lá e conseguir as estrelinhas, mas conseguimos 5, estrela máxima para a Recima 21, 5 para a CERT e 4 para a Recisatec. Cometemos um erro na Recisatec na hora de preencher os dados. E aí eles vão conferir, não bate, cai os pontos. E outra, todo ano você tem que estar renovando as indexações. Todo ano você tem que estar renovando, colocando, inclusive, fator de impacto. Então, existe toda uma gestão. E aí, eu queria falar um outro ponto importante para vocês. Eu criei uma planilha de custo da revista. Por exemplo, hoje eu sei quanto que me custa um artigo publicado. Quanto que custa a revista hoje? Custo. Quanto é o custo dela? Quanto que a gente, por exemplo, para ligar o computador, desligar o computador, quanto custa isso? A gente fez tudo isso, levantou com uma planilha Excel. Eu tenho custos variáveis nela, então eu criei uma planilha, uma fórmula, que os custos variáveis, o que é um custo variável? É aquele que está em função de, né? A gente aprende em economia e matemática, em função de, quanto mais variáveis vão se somando, vai aparecendo um curso marginal, e aí a fórmula sai, o que é o variável? É o DOI e a bibliotecária, porque a bibliotecária ganha por artigo nosso. Cada artigo revisado, ela tem um valor que a gente paga para ela. E o DOI, que a gente paga para a BEC. Esses são 2 custos variáveis. E qual é o meu custo fixo? O custo fixo é o EDER, que está aí, que é anual. E aí você tem que distribuir ele por mês, o escritório de contabilidades. E o outro custo também em função é o imposto, porque a gente paga 15% de cada entrada. Tem que recolher, tudo certinho. E aí é o outro custo variável que está em função de, porque quanto mais artigo, mais imposto, mais DOI, mais Janaína, que é a bibliotecária que faz. Né? E ela também dá nota para nós, ela é uma MEI, ela dá nota, recibo. Então, a revista faz sempre assim, sempre com nota, e tudo certinho. A gente procura andar certinho. Nós fomos almoçar agora, tiramos uma nota no CNPJ da revista. Porque nós estamos num evento da revista. E vamos mandar para o escritório de contabilidade. Essa é a regra do jogo. Se você não agir certinho, amanhã alguma coisa errada pode acontecer. E aí, como disse o Dr. Bruno, a gente perde muito, não vale a pena. Né? Não vale a pena. O correto, o caminho da verdade é aquilo que nos liberta, é aquilo que traz a luz. Né? O obscurantismo, o tentar criar artifícios, não dá certo.
Você engana alguns algum tempo. Mas todo mundo a todo tempo você não consegue. Um dia a casa cai. E a gente, então, primou por fazer a coisa certa, correta. E é por isso, então, que a revista Recima 21 talvez seja esse sucesso. Porque é uma transparência. Tudo está na revista. Tudo. Está tudo ali. Os templates, tem textos no YouTube, vídeos no YouTube que você pode pegar, assistir, ver. Então, a gente procura estar sempre ajudando os nossos articulistas, que a gente agradece demais, né? Que confiam na revista, que colocam lá seus artigos. Você vê, ontem eu abri a revista à noite no hotel, já tinha 5 artigos. Eu não abri hoje, mas com certeza deve estar mais uns 3 artigos lá, já tem 8, esperando para eu ler, olhar, analisar, ver o tema, mandar para os 2 pareceristas e rezar para que eles aceitem, porque muitos não podem aceitar, estão em trabalhos, recusam, você tem que achar outro. E aí, como que você faz para lembrar? São 3 revistas, tem que abrir de novo o artigo para ler, para saber o tema. Você não vai mandar para qualquer um. Tem que mandar o tema para a pessoa especialista apropriado para fazer a avaliação do artigo. Então tem tudo isso. A indexação, ela permeia esse caminho todo de seriedade e de transparência. Se a sua revista não tem DOI, não tem um conselho editorial, não tem um conselho científico, não tem um conselho de pareceristas, pode esquecer, você não vai indexar nada. Não vai indexar nada. E outra, no conselho editorial tem que ter 80% de doutor. 80% do conselho editorial da revista tem que ser com doutorado. Não pode ser nem mestre, nem especialista. 80% deles tem que ser doutor. Então, você tem que ter um corpo pesado ali, tem que ter a massa. Senão fica difícil você conseguir indexação. Porque eles entram, eles olham. E eles conferem, viu? Eles entram no currículo daquele doutor que você colocou lá, para ver se ele realmente faz parte da revista. Ou você está usando o título de alguém inapropriadamente. Que aí sofre também processo, como disse o doutor Bruno aqui. E o nosso, a gente colocou até o currículo dele, o nome e o currículo ali. Então, você vai ver o conselho editorial nosso, tem o nome do cara e o currículo dele, para você clicar e ver que ele está na revista. Que ele é da revista. E outra, eu mandei um documento para todos os pareceristas e conselho. Um documento que eles assinaram, feito pelo Dr. Bruno, eles assinaram e nós guardamos digitalmente. Se amanhã eles falam, não, eu não cedi o meu nome. Opa, peraí, tem um documento aqui, o e-mail, dia tal, você assinou esse documento, está aqui o seu nome. Ah, eu não assinei. Mas peraí, então alguém usou o seu ID, alguém usou o seu e-mail. Então nós temos tudo, nós pensamos em quase tudo. É lógico que nós vamos escorregar em algum dia, perfeito é impossível ser, mas a gente está evitando cair em qualquer problema, principalmente jurídico. Então nós temos todos guardados esses documentos, dos pareceristas, dos editores. Bom, gente, eu quero demais agradecer a todos vocês. Foi um ano terrível para todos nós. Quando a gente projetou esse evento, nós estávamos em plena pandemia e estávamos todos rezando para que essa vacina chegasse a tempo e pudessem todos ser vacinados. Eu fiz uma projeçãozinha como economista, coloquei numa planilha Excel, fiz o cálculo, falei, não, nós vamos ter ali uns 60% dos brasileiros vão estar vacinados. Eu acho que vai dar para fazer o evento. E mantivemos o evento, acreditando nessa projeção de vacinas. E graças a Deus, quase que bateu ali. Nós estamos com 60% com 2 doses já no Brasil. Então, a gente pôde estar aqui hoje, graças a isso, nem avião poderíamos pegar. Eu queira ou não, eles falam, mas é só 2,5% de letalidade. Não, para quem foi 100%. Para quem foi ou quem perdeu um ente querido, foi 100%. Então, é lamentável, é triste isso, e a gente tem que torcer que isso dê certo, as vacinas venham mesmo, e possam a gente voltar a um normal, que não vai ser mais aquele normal de antigamente, não. Aquele normal que a gente tinha vai ser muito difícil voltar. Vai ser muito difícil. Mas nós vamos ter um normal um pouco diferente, que vai nos propiciar liberdade, que é o mais importante, de ir e vir. Então, Gilson, quero muito agradecer a acolhida que a sua faculdade Ferlagos nos deu aqui, e já estão todos convidados para o 2º Encontro Nacional das Revistas Científicas do Brasil, que será em Vitória, lá numa outra faculdade do Gilson. Nós vamos fazer o evento em Vitória em outubro do ano que vem. Tá? Então, todos estão convidados.
Gilson, muito obrigado. Obrigado a Ferlagos, ao Edson e ao Luciano. Muito obrigado aos dois meninos aqui, os técnicos. Sem os dois, nada disso teria acontecido aqui. Ah, mas e nós? Nossa, lógico, são muito importantes, mas aqui saiu toda a instrumentalização para o YouTube, para aqui presencial, a troca de tempo. E ontem à noite a gente fez uma reunião, nos reunimos num restaurante, no José, lá para conversar sobre o evento de hoje, como seria. E foi feito no planejamento e, graças a Deus, deu tudo certo. Muito obrigado, viu, Luciano e Edson. A cidade de Cabo Frio, que nos acolheu muito bem. A pousada Bravo, que nós estamos lá, muito obrigado também. Uma pousada muito boa, excelente. As pessoas que vieram aqui assistir, saíram de longe. Nós temos aqui a sargenta do Corpo de Bombeiro, a Camila, e o Tiago, que também saíram lá de BH, de Minas Gerais, o pessoal que saiu do interior de São Paulo, também, muito obrigado a todos que vieram do Rio de Janeiro, outras cidades, muito obrigado. Eu sei que não é fácil, principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiros, deixar lá as funções para vir passar um dia aqui conosco, muito obrigado. Aos palestrantes, né, o Dr. Bruno Magera, deu uma excelente palestra, muito obrigado. O professor Edson Berbel, dispensa comentários, né? 30 anos de revista, se não soubesse, olha, puxar essa orelha aí. A professora Joelma, que lê todos os artigos de vocês que estão em casa, que vocês mandam, ela que coloca lá a vírgula, o pontinho que alguém às vezes esqueceu, ela faz toda a leitura, 100% dos artigos, 100%, às vezes ela vai dormir 1, 2 horas da manhã, lendo os artigos. Mas, Magera, toda essa dedicação, por quê? Porque nós acreditamos nesse projeto. É um projeto de acolhimento. Nós criamos um portal, é um periódico portal. Se vocês entrarem na Recimba 21, vocês vão ver, tem tudo ali, tem até o Busman, que nós criamos recentemente, ação social, tem tudo, é um portal de acolhimento, e nós queremos tornar ele muito maior do que está hoje, e ele vai crescer mais, Edson, e muito mais, e nós vamos dar voz e oportunidade a todos aqueles que estão no interior do país, nas faculdades que não tem tanto nome assim, que possam querer publicar um livro numa revista que tenha 16 mil acessos por mês, contra muitas revistas aí que às vezes é pomposa, também não tem 100 acessos por mês. Então, precisamos pensar muito nisso. É útil, é importante, vamos lá. A professora Joelma, então já falei, Sueli, obrigado pela excelente colocação da sua empresa, que nos ajudou muito, viu? Ela conseguiu o ISSN para nós em 2 dias, 1 dia, coisa que você levaria, às vezes, meses. Ela conseguiu muito rápido, muito obrigado. Ao Éder, nosso TI, que saiu, você saiu lá do interior de São Paulo também, né? Perto de Ribeirão Preto, lá, Taquaritinga, nosso TI saiu, para vir aqui dar palestra para vocês. Muito obrigado, viu, Éder? E eu repito, falei no início, vou repetir, sem o Éder, nada disso tinha acontecido, porque ele nos mostrou o que era o Open Journal System, o que era esse software, como lidar com ele, como trabalhar ele, e foi ele que fez isso. Então, ele é o cara. A doutora Magda, que saiu lá de São Paulo, veio para cá hoje, deu a palestra, está voltando para São Paulo nesse exato momento. A segunda pesquisadora nessa área no planeta Terra, estava aqui conosco. Então, isso daí não tem preço, é network. Você não tem preço. Ela veio de graça, viu? E pagou todas as custas. Aliás, todos os palestrantes vieram de graça. E eles próprios pagaram. Isso é network, gente. É relacionamento. Se você tem tudo. Se você não tem, é aquele cara ranzinho, bravo com todo mundo, ruim, o mundo está contra você, tem uma nuvem em cima, esquece. Network você não vai ter nunca. Ninguém gosta de gente chata, gente triste, gente que encontra na rua. E aí, tudo bem? Não está bem. Começa a chorar. Aí você não vai ter network. Você não vai ter network. Agradecer também a Janaína, a nossa bibliotecária, que está aí nos assistindo. Trabalha também de final de semana. Não é fácil, não, porque quando você escreve artigo, você não coloca na ordem metodológica de citação.
Você erra a citação, é normal. Quantas vezes eu errei? Ela vai lá e corrige de cada um de vocês. Ela corrige. Olha que bacana. Então, quando é publicado lá o PDF, está tudo limpinho, né? A Ágata, que nos ajuda também muito, né? Está nos vendo lá, trabalha também com a revista, nos ajuda. Né? A Heloísa, que veio representar aqui o Dr. Sigmund, né? da ABEC, o Dr. Sigmar. O Anthony, o chanceler da Florida Christian University. O Rafael Olivieri, também, que falou conosco às 14 horas, da Universidade Corporativa. A Elisa, a mulher do professor Edson, também, que acompanhou, está aqui conosco, né? Esses 2 dias aqui, vamos embora amanhã também, para voltar para São Paulo amanhã cedo. A Elisa está aqui, muito obrigado. Agradecer também ao Grupo Ser Educacional, né? Na figura do presidente, doutor Janguier, muito obrigado, nos liberou para estar aqui hoje. A Universidade de Guarulhos, a reitora também, né? A nossa reitora, professora Fernanda, aos nossos chefes também lá de Recife, né? O doutor Paulo Chanan, a Franciele, o professor Alain, a todos que nos liberaram para estar aqui hoje, nessa apresentação, porque nós estamos de home office, estamos trabalhando. Gente, eu queria abrir o microfone aqui para pessoas que quisessem falar alguma coisa, quisessem colocar, porque nós estamos encerrando o nosso evento. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ninguém? Bom, então, temos quantas pessoas? Mais de 350 pessoas nesse exato momento. Eu juro, eu não estou mentindo. Eu assisti várias palestras, eu estou assistindo demais de palestras, por conta da revista. O número máximo que eu vejo nessas lives, 100, 150, do nosso segmento, eu não estou falando do MC, que aí é 2 milhões, tal. Estou falando do nosso segmento, de pesquisa científica, tal. 100, 150. Nós estamos com 350 pessoas do Brasil e uma parte do exterior, lá de Portugal, Moçambique, também tem da África, Angola, lá de Luanda, que são pessoas que publicam conosco, e também da Venezuela e do Equador, que tivemos também o pessoal que está assistindo nós e publicou um artigo conosco. Bom, gente, eu quero então encerrar esse evento. Obrigado, viu, Edson? Gostaria de falar algumas palavras? Eu quero encerrar então esse evento agradecendo. Vocês falam, poxa, mas é muito maçante esse negócio, sempre agradecer. É porque a gente não chega aqui sozinho. É agradecer muito, agradecer demais a todas as pessoas que acreditaram em nós, no nosso network, nos nossos amigos, nossos parentes, né? As pessoas que vivem conosco dia a dia. Não é fácil trabalhar muito, principalmente no Brasil, que não é uma coisa comum, que as pessoas trabalhem em média 15 a 20 horas por dia. As pessoas normalmente gostam de trabalhar 6, 7 horas. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu comecei a trabalhar muito cedo, engraxando sapato aos 4 anos, vendendo sorvete aos 8, e sendo comim de restaurante, comim que limpa a mesa, aos 11 anos. Depois barman, pizzaiolo, cozinheiro. Sempre. E hoje eu estou aqui falando com vocês. 2 mestrados, 2 doutorados e 3 pós-doutoramento. 2 fora do país, um nos Estados Unidos e outro na Universidade de Coimbra, em Portugal. Como que você conseguiu isso, Márcio? Sair de engraxate para doutor? Porque eu quis. Porque eu achei que dava, que eu acreditei em mim. Dormir pouco, comer pouco, trabalhar muito e se dedicar e fazer com amor. E nunca esquecer daquela oração. Nunca esquecer daquele cara lá em cima, que está sempre nos guardando, sempre nos ajudando. Então é muito importante ter uma família, honrar essa família, honrar os seus filhos, honrar os seus parentes, essas coisas que se perderam muito, principalmente no nosso país. Não pode. Né? É fundamental a família, o seio da família, é fundamental tudo isso.
para que as coisas deem certo para nós. Podem ter certeza, quando você acredita nisso, o mundo é pequeno para os seus sonhos. Ele se torna pequeno. Ah, mas dá muito trabalho. Dá. Você estudou muito. Você ainda estuda. Quantas horas trabalha? Em média, 15 a 20 horas por dia. Mas como você aguenta? Aguento, estou aqui, estou inteiro. 100 quilos. 100 quilos e 1,81 m. Estou inteiro, estou vivo. E com saúde. E 58 anos. Está muito bom. Eu só quero chegar a 100. Tocando as revistas. E com vocês nos prestigiando. Muito obrigado. Que Deus acompanhe cada um de vocês. Obrigado a todos. Tchau, gente. Até mais. Até o ano que vem.